Tá mesmo. Vai melhorar. Podemos, gente. A palavra está com vocês. Só um instantinho. Podemos começar. Então, boa noite a todos. Muito obrigado aí pela presença, muita procura, pela inscrição na nossa estreia do seminário do 5º Rota Festival de Roteiro Audiovisual. O Governo Federal, o Governo do Estado do Rio de Janeiro, Secretaria de Estado de Cultura e Economia Criativa do Rio de Janeiro, através da Lei Aldir Blanc, apresentam o Rota. Aqui conosco temos a equipe, formada pelo trio do Rota, eu, Carla e Gabi. Deem um alô aí, Carla e Gabi. Tem também a Juliana Olá. E a Bruna na assistência de produção. Olá. E pela primeira vez o Rota está podendo também contar com tradutores de Libras. E conosco temos aí o Rafael, no momento, que daqui a pouquinho vai fazer revezamento com a Mônica. Ok? Enfim, o seminário é apenas uma das linhas de ação do Rota, né? Que também tem uma mostra competitiva de curtas, que, aliás, a partir de hoje, começa a mostra aberta ao público pelo site do Rota, com votação popular. Tá? São 7 filmes de ficção e 8 filmes de documentário, e é só assistir, se deliciar lá e votar. A votação fica aberta até no máximo às 18 horas do domingo, que é o último dia, porque aí 18 horas a gente fecha a votação para saber quem foi o vencedor do júri popular. E nesse mesmo dia, mais cedo, vai ter o pitching, que é feito com os 10 finalistas do Laboratório de Projetos de Série, que vão se apresentar ao vivo, e nesse caso vai ser transmitido pelo Face também. E a votação começa assim que acabar a apresentação do último finalista, também pelo site do Rota, a votação aberta ao público. Tá? Temos ainda o encontro de negócios, que vai começar a acontecer a partir de depois de amanhã. Temos, nesse ano, 21 empresas participantes, tá? E temos o concurso de roteiros de curtas, tá bom? Enfim, hoje, então, começamos a mesa, a relação entre o audiovisual e a dramaturgia, com a Maria Chu e a Renata Mizrahi. A gente vai colocá-las aí em destaque e elas vão bater tela, tá? É um bate-papo virtual e vocês podem até participar no finalzinho, sobrando tempo. A gente vai passar para elas as perguntas que vocês podem fazer pelo chat. Aí o pessoal da produção passa para mim e eu passo para elas, tá bom? Então, a Maria Chu, ela é dramaturga e roteirista, pós-graduanda do curso de roteiro audiovisual. Em 10 anos de carreira como dramaturga, já teve suas peças de teatro encenadas em diversos países. No streaming, ela escreveu as séries de ficção Onisciente, que está na Netflix, e integra o time de roteiristas da 2ª temporada das séries Irmandade e Bom Dia, Verônica, também na Netflix. Para a Amazon Prime Video, escreveu a série Criminal, ainda inédita, e é autora do curta-metragem Sobre Alice. Obrigado aí pela presença, Maria Chu, sempre em parceria conosco. A Renata Mizrahi é roteirista, dramaturga e diretora de teatro, formada em artes cênicas pela Unirio, estudou roteiro na EICTV em Cuba e na Oficina de Autores da TV Globo. Coordenou o curso de formação de livre roteiro na Academia Internacional de Cinema, AIC, que é nossa parceira, inclusive, mais uma vez vai premiar 2 vencedores do Rota com bolsas de curso de roteiro online.
A Renata trabalhou como roteirista na Conspiração Filmes e na TV Globo. No teatro, ela é vencedora do Prêmio Shell por Galápagos e foi indicada ao Prêmio Seix Gran Rio e ao Prêmio APTR com essa mesma peça. Ganhou os prêmios de teatro infantil Zilka Salaberry, de melhor texto em 2012 e 2010, pelas peças Joaquim e as Estrelas e Coisas que a Gente Não Vê. Na TV, escreveu a segunda temporada de Homens São de Marte, pelo GNT, formatou e escreveu Tem Criança na Cozinha, pelo Gloop, que ganhou o prêmio Com Kids de melhor programa e foi indicada ao M Kids. Escreveu Minha Estupidez, GNT, Vai Que Cola, A Vila, Multishow, entre outros. É autor e roteirista do telefilme inédito Maria, pela TV Globo e Globo Filmes. No cinema, ganhou o prêmio de melhor roteiro com Tuca Siqueira no Festival de Triunfo pelo filme Amores de Chumbo. É autora e roteirista do longa Os Sapos. Está em pré-produção, baseado na sua peça homônima. Então, com vocês, eu passo a palavra para Renata e Maria Chu. Muito bem-vindas, muito obrigada aqui pela presença e aproveitem. Olá, Maria. Agora é com a gente, né? É isso aí, está com você. Eu queria dizer para todo mundo que é a primeira vez que a gente se conhece, né? Eu e a Maria, a gente só se conhecia virtualmente. Então, eu fiquei muito feliz de cair nessa mesa com você, porque a gente sabe, né, em relação, somos dramaturgas que também escreve para o audiovisual, mas nós começamos no teatro, né? E são muito diferente de autoria, né? No teatro a gente tem a autoria muito 100%, né, do que a gente faz, e no audiovisual todo mundo sabe que é um trabalho coletivo, né? Que mesmo que você seja o autor da obra, aquele trabalho vai passar por muitas mãos e até chegar na tela, né? E aí, Maria, eu queria muito que a gente podia falar sobre isso, né? Assim, como que é a relação com a dramaturgia para o teatro. Eu acho que todo mundo que trabalha no audiovisual deveria ler teatro, fazer até para entender o que é a dramaturgia de estar em cena, do diálogo, né? Eu acho que isso já dá, assim, isso para mim é fundamental na minha trajetória. Eu queria que você falasse como é para você isso também, assim. E depois você me pergunta, né? A gente vai fazendo esse bate-bola, né? Perfeito. Gente, boa noite. Agradeço aqui a Renata, minha companheira, dessa noite, e a toda a organização do Festival Rota. Parabéns também pela organização. Eu queria fazer a mesma coisa, agradecer ao festival, estou muito feliz de estar aqui, e a todo mundo que está aqui, né? Você tocou num ponto bastante interessante para a gente que escreve para teatro e para o audiovisual, que é esse domínio da obra por completo. Então, como autores, né, não que tem muito autor dentro do audiovisual, mas escrevendo uma peça de teatro, a gente tem domínio de toda a dramaturgia, unicamente. Eu já tive processos, por exemplo, que eu escrevi, que a gente chama no teatro, né, de processo colaborativo, escrever com as contribuições do elenco, né, com as provocações, às vezes, da direção, e aí você vai costurando uma peça com essas contribuições que vêm de várias frentes, não só de ator, mas da direção e da equipe técnica também. Mas, mesmo assim, aquele processo é diferente, porque a partir do momento que você senta e você é uma dramaturga, um dramaturgo de gabinete, aquelas ideias você vai organizar e estruturar individualmente. Já no audiovisual, essa estrutura toda, ela é feita coletivamente, né? Tem uma ideia inicial, obviamente, tem um arco, mas aquela dramaturgia vai ser construída a muitas mãos. Para mim, o principal exercício nem vou dizer que é uma transição entre o audiovisual, porque eu gosto e quero me manter nesses dois espaços, é quase esse desprendimento, porque você não tem esse domínio e tem que aprender a compartilhar com todo mundo. E que, às vezes, a sua ideia que você dá, às vezes, numa sala de roteiro, que é o campo onde eu tenho mais atuado, saber que, às vezes, a sua ideia não vai ser privilegiada naquele momento, ou nunca,
né, num salão de ideias, num momento de discussão, e que a sua ideia, às vezes, vai ser uma outra, que você vai contribuir de uma outra forma. Então, o meu principal exercício tem sido esse também, do desapego, de saber que a estrutura ela é compartilhada e que as histórias podem e vão ser feitas a muitas mãos, com ideias de pessoas que têm de diferentes idades, às vezes de diferentes geografias, né, CEPs, dentro de uma sala de roteiro. Isso, para mim, tem sido muito enriquecedor, saber como poder construir uma história junto e com outras visões de mundo. E para você, Renata? Para mim, são duas coisas que se complementam, como você falou, né? O teatro, eu gosto, para mim, é um lugar também de você ter o primeiro tratamento daquele roteiro, daquele texto. A gente fala de texto no teatro, roteiro no audiovisual, mas é a obra, né? Só que ela também, para mim, ela nunca está pronta, né? Você não tem uma sala de roteiristas, mas todo mundo que trabalha, desde dos atores, o iluminador, a cenografia, todo mundo sabe muito do que da obra, né? Então, existem muitas opiniões que vão acontecendo nos ensaios, e para mim, o autor bom, seja no roteiro, ou seja no teatro, né? É autor que sabe escutar, porque aí a gente vai desenvolvendo melhor, né? Para mim, as minhas melhores peças foram peças em que eu não terminei e fiz tudo sozinha. Eu precisei escutar e mudar, até chegar em não sei lá quantos tratamentos, né? Para que aquilo pudesse ir para a cena. E na cena, eu já tive peças que na cena, uma temporada começa com, sei lá, 1h30, na segunda temporada eu já tirei 2 cenas, já tem 1h20, na terceira já tem menos, porque você vai amadurecendo, né? Apesar daquela obra ser fechada, o bom do teatro é que, conforme vai indo em cartaz, você também vai entendendo mais, né? Você vai amadurecendo, aí você tem a chance de cortar. Diferente de um longa que, uma vez que entrou em cartaz, acabou, não tem mais, né? Não tem como fazer uma segunda temporada, né? E, para mim, são duas coisas que eu sou muito apaixonada. Eu sou muito apaixonada pelo diálogo, pela escrita, pelos personagens, né? E o teatro me possibilitou a ter a ideia do arco, porque eu sempre fui uma autora de história. Eu gosto de história, eu gosto de narrativa início, meio e fim. Então, você vai treinando, eu fazia muito sketch, que a gente diz que é o curta-metragem do roteirista, é o sketch para o dramaturgo, e isso me deu muita... isso eu sempre recomendo, faz cena curta, vai entendendo início, meio e fim, agora aumenta isso, né? E aí eu vejo como duas coisas que eu tenho muita alegria de fazer. Eu acho que são duas coisas que demoram. Eu não acho que assim, o que você escreve mais rápido? Tem peças que eu estou trabalhando há anos, que eu estou desenvolvendo. Claro que ela não tem uma urgência, sabe? E às vezes eu acho que tem que estrear imperfeito mesmo, porque a gente não é perfeito e a gente tem que trazer essa humanidade para a cena, né? E tem obras de audiovisual que, às vezes, você tem uma coisa assim, você tem que cumprir missão, né, no audiovisual, você tem que escrever, isso é muito bom, mas quando é uma obra sua, quando você quer vender para alguém, fazer um pitching, tem um grande tempo até acontecer, né? E a gente tem que ter essa paciência, né, Maria? O que você acha? Fala. Tem uma coisa muito curiosa também, que na escrita para teatro, que a gente trabalha com, digamos assim, com um plot só, com um universo só, com um conflito da personagem principal, daquela protagonista, e que eu tô com a sua peça na cabeça infantil, depois você pode falar um pouquinho dela, e aí você tem esse conflito principal que você vai tratar no teatro. Agora, no audiovisual, a gente trabalha com multiplots, então é muito necessário mesmo que tenho várias cabeças para pensar esses multiplots, porque é muita coisa. Somente no roteiro de série, mesmo de longa, tem outros plots que estão ali. Tem uma outra questão, que é a questão do tempo que você falou, que eu também, as minhas peças, elas vão se maturando de uma outra forma. Tem algumas peças que eu já escrevi em uma semana, porque tinha uma urgência, e você também, eu estava muito imersa naquele universo, eu queria escrever, e tem peças que eu já vou no meu ritmo, escrevendo cada palavra, como diz a letra de dança, cada palavra importa, né? Para mim, escrever dramaturgia para teatro é uma palavra que puxa a outra,
né? Às vezes, ao contrário do meu processo no audiovisual, muitas vezes escrevendo uma peça de teatro, eu não sei como ela vai terminar. Muitas vezes. Também. Isso ó, deixa eu falar, isso é uma coisa que quando a gente sempre fala muito nas aulas, né? Você tem que saber o fim, você não pode sair escrevendo, você tem que fazer. E no teatro, eu confesso que a liberdade é tão grande que isso é um segredo. A gente pode e assim, não faz para mim, mas no teatro, sim, você pode começar com uma ideia muito forte e você vai descobrindo, né? A gente não recomenda fazer no audiovisual, mas assim, não. de fato, se eu tenho uma peça, se eu já também faço a escrita da peça, com certeza vai ser mais rápido. Mas às vezes eu quero ir descobrindo junto com os personagens, assim, né? Você vai. E engraçado e bom você falar nisso, porque eu também sinto isso que você falou, assim, da gente ir, né? Muito a peça é um lugar tão de autoria, de tanta liberdade, que eu me permito infringir todas as regras da dramaturgia clássica que a gente precisa ter no audiovisual, né? E para mim, assim, o meu processo dentro do teatro, eu trabalho muito a partir da metáfora. Então, para mim, enquanto eu não encontro como dramaturga aquela metáfora que vai fazer sentido para o meu texto, é como se eu não encontrasse dentro de um novelo de lã a ponta, para começar a puxar e literalmente costurar a história, né? Fazer essa tessitura. Então, eu preciso encontrar. Para dar um exemplo, para ficar mais claro, então, por exemplo, tem uma peça chamada Quando Eu Morrer, Vou Contar Tudo a Deus. Vou pegar esse exemplo que eu te mandei. E ela é baseada numa história real de um menino que foi encontrado dentro de uma mala de viagem quando ele tentava embarcar em outro país, entrar numa fronteira em outro país. Então, era só uma criança, né, ali na matéria de jornal, e dentro de uma mala de viagem. Para mim, tinha esses dois elementos. Enquanto, para mim, como dramaturga, não descobri qual era a relação dessa criança ou desse personagem com a mala, que na minha cabeça, né, pensando e maturando, a relação entre essa criança e essa mala era como a mala era como um cachorro. A mala é um cachorro para ele, um melhor amigo, um companheiro. Enquanto eu encontrei essa metáfora de transformar a mala em um cachorro, eu não consegui escrever a história. Então, às vezes eu olho, tenho essa ideia de construir, eu quero construir uma história sobre isso, mas enquanto eu encontro essa ponta, a história não vai se desenhando. No audiovisual, já ao contrário, como você falou, a gente é muito mais preso dentro dessa estrutura, porque a gente precisa saber para onde a história vai a partir do momento que aquele personagem sai da sua zona de conforto. Então, a gente precisa ter uma estrutura ali melhor para estruturar o filme, senão o filme, seja de curta ou de longa-metragem, ele vai para qualquer lugar. E quem estiver assistindo vai ter essa sensação dos buracos todos, né? E no teatro, não que essa sensação não possa existir, mas o teatro, para mim, pelo menos, quando eu escrevo, eu quero levar o espectador a sensações e lugares e construir quase mundos enquanto o ator vai dando texto. É cada mundo que vai se construindo a partir de cada frase. Eu conto muito com a imaginação do espectador, que completa o meu raciocínio quando eu escrevo para teatro. Agora, para o audiovisual, eu conto com os dois elementos, né? Que é a imagem, o som e, obviamente, né, a nossa força motriz, que é a palavra. Sim, adorei o que você falou. Cada frase é um mundo que se cria. Achei lindo isso, assim. Legal, assim, é bom ouvir uma dramaturga, né? A gente sabe muito bem, uma dramaturga que trabalha com audiovisual, e a gente sabe exatamente que são dois mundos e dois mundos e duas exigências diferentes, né? Sabe o que eu queria te perguntar? Porque quando as pessoas falam de escrever para teatro e mesmo para audiovisual, é como se a gente tivesse domínio de todas as narrativas, que isso também é uma falácia. Como é para você escrever, por exemplo, não só os gêneros, mas escrever para o público infantil, como é a sua peça, né? Marrom, e escrever Sapos, por exemplo, que não é uma peça infantil. Como é que você transita nesses dois mundos?
Eu acho que boa pergunta. No mundo infantil, eu gosto muito do infantil. Eu gosto muito, porque eu gosto muito mesmo de olhar para as crianças contemporâneas, sabe? E eu gosto muito de lidar com a plateia infantil, com o público, eu gosto, assim. Eu acho que, para mim, é um lugar mais leve, inclusive os ensaios, né? Porque você vai ensaiar um infantil, você tem que tocar uma música, para cima, né? As pessoas saem para cima, né? Eu não sei se eu tenho mais facilidade, mas eu tenho. O adulto eu me exijo demais. Não que eu não me exija no infantil, porque a gente não subestima a lógica das crianças, né? Mas são lugares diferentes, assim. Eu me sinto. O infantil. Eu tenho, nossa, muita paixão, porque eu dei muita aula de teatro para criança. Então, eu tenho muito contato com criança desde muito, muito nova, assim. Então, vendo elas, né, fazendo, criando, pensando essa lógica, isso veio quase que natural para mim. O primeiro texto nem foi o Joaquim as Estrelas, foi Coisas que a Gente Não Vê, que era uma menina que tinha tudo o que quer, mas não tinha o principal, que era afeto, porque os pais eram muito ocupados. Mas os pais não eram vilões. Porque eles trabalham, nós trabalhamos, mas como que equilibrar, né, o trabalho e o afeto, né? E o adulto eu como se eu tive que quebrar uma barreira, assim, porque teve uma época que eu estava fazendo tanto infantil que as pessoas não estavam já estavam me taxando, né? A gente às vezes é taxada, né? E eu não conseguia emplacar nenhum adulto, então eu dei uma parada com o infantil e investi dinheiro na minha peça Os Sapos, que é sobre dependência emocional. E foi muito engraçado, porque eu fazia tanto infantil, quando eu estreiei Os Sapos, falei assim, mas é um infantil 9 da noite? Falei, não é infantil. Pelo amor de Deus, não é minhas crianças, porque fala de relacionamento abusivo. Pelo amor de Deus. Aí eu botei bem grande, 16 anos, sabe? E a partir daí, Os Sapos, ele foi uma virada na minha vida de dramaturga, que eu fazia muitos adultos, mas não tinha, assim, uma força que Os Sapos teve, né, pelo tema e tudo, e porque foi uma história que eu vivi, assim, eu vivi uma história e potencializei, né, na dramaturgia. E aí, Os Sapos foi indicada a prêmio de melhor texto e melhores atrizes. E melhor direção, porque eu resolvi dirigir, foi aí que eu resolvi dirigir profissionalmente, que eu dirigi aluno, né? E aí, quando o Sapos estreou, eu já não precisei mais provar nada para ninguém, mas eu sempre tinha que provar, né? Então, a gente sempre tem que ficar, a gente não tem que provar, mas sem querer as coisas vai sendo, os caminhos, né, vão te colocando em caixas, eu acho, assim, sabe? E aí eu queria quebrar essa caixa. Hoje se tiver que escrever infantil, eu escrevo, e eu amo. Não sei, eu tenho um prazer com a brincadeira, com o humor que o infantil dá, mesmo em temas muito delicados, como foi o Marrom, que fala de racismo na infância. Eu tenho o último infantil que eu escrevi, não, os dois últimos foi o Gabriel Só Quer Ser Ele Mesmo, que é um menino que adora dançar, mas ele ainda sofre segmentação de gênero na sua escola. Isso é um musical que estreou em 2020 e acabou por causa da pandemia, né? Foi interrompido. E o Zé e Nina, a história de uma amizade, que é uma adaptação do Mary and Max, que é uma animação super adulta, mas que a gente adaptou para o infantil, claro que livremente inspirado e tal, e que estamos também, assim, né? O teatro tem isso, né? Agora não dá para ir, mas a gente está nesse momento. E o adulto me abre as entranhas, assim, porque eu não quero escrever qualquer coisa, entendeu? Assim, não é que não tem, eu adoro humor, todas as minhas peças têm que ter humor, tem que no diálogo, mas eu digo assim, aí você fala, qual é a minha metáfora, né? O que me move, assim, e por isso que algumas peças eu demoro muito para escrever, porque eu preciso encontrar esse cerne, né? E a mesma coisa eu também acho que em projetos de audiovisual, assim, quando você tem um projeto autoral, né? Tomar muito cuidado, assim, é importante trabalhar muito e tal, pulverizar, trabalhar para os outros, mas quando é o seu, assim, qual é a tua metáfora, né? O que é tão propriedade sua, né? Falar do micro, fale da sua aldeia, que você falará para o mundo todo. Alguém falou isso agora, uma pessoa muito importante falou isso, depois eu vou descobrir. Mas é um pouco isso, assim, né, Maria? E você, Maria, você conseguiu levar a sua peça para fora do país, né?
Como é que foi isso, assim? E eu queria falar outra coisa também. Pois é um longa que veio de uma peça minha. Você tem também, como que é para você essa coisa de pegar uma peça e transformar num audiovisual? Isso para você também te é interessante, sim? Uhum. Vou começar a responder pela última pergunta. Eu escrevi o Sobre Alice, na verdade, a peça, ela é uma peça que até já tem publicação dela, num livro, uma coletânea, né, com outros autores, Sobre Alice, mas é uma peça inédita. E eu escrevi essa peça, o Sobre Alice, numa semana. E eu queria trazer muitas referências quando eu escrevi Sobre Alice, porque é aquele momento que você está com vontade de escrever e aí você é atravessado por muitas coisas. E aí nasceu Sobre Alice, e também é uma peça que bebe muito de literatura, e eu gosto de escrever peças muito híbridas, assim, às vezes pegar coisas da música, da literatura e trazer tudo para o teatro. O processo, quando eu fui escrever o Sobre Alice, agora, né, o curta-metragem, eu via que tinha coisas que eu não queria abordar na dramaturgia, no texto dramatúrgico, mas eu gostaria de abordar na adaptação para o audiovisual. Então, Sobre Alice, ela fala de duas meninas que estão trancafiadas dentro de um porão. Elas foram sequestradas, estão trancafiadas dentro do porão. Essa é o mote tanto para o curta e tanto para a peça de teatro. Acontece que, quando eu fui transpor, para mim era essencial discutir temas mais políticos no audiovisual, que era a questão de quem que aprisiona essas meninas dentro desse porão. O que significa para duas meninas negras, porque na peça de teatro elas não eram negras, mas o que significa para duas meninas negras estarem aprisionadas dentro do porão? O que significa esse porão? Para mim, era essa metáfora que eu estou dizendo para você, e que eu consegui levar um pouco, que é a minha assinatura. Estar no porão para duas pessoas negras, meninas negras, é como estar na parte mais baixa da pirâmide social. E sair desse porão e ir para casa ou para a liberdade, é ascender socialmente. Então, a peça não traz essa discussão, mas o curta-metragem traz. Então, foram essas duas diferentes leituras que eu fiz. O que eu queria falar da relação de duas irmãs no audiovisual e a relação de duas irmãs no teatro. São lugares diferentes, mas que partem do mesmo fio, né? Que é esse ser trancafiado, né? O lugar de dentro. Eu vou responder essa pergunta que você fez sobre ter peças em outro país, e depois eu queria fazer uma pergunta para você. A minha primeira peça, eu tive essa felicidade de ficar 2 anos em cartaz, que foi em 2011, foi o Cabaré Extravaganza, e que hoje é muito difícil a gente ficar com uma peça muito tempo em cartaz, porque não só pelos recursos, pelo público, que parece que exige da gente, nossa, mas você não vai escrever outra peça? No audiovisual, eu percebo que as pessoas circulam, que bom, né? Que bom. Mas as pessoas circulam bastante com seus filmes em festivais, e no teatro parece que a gente é cobrado. Ué, não vai escrever outra peça? Essa daí eu já vi. Como se, sei lá, 500 pessoas assistissem a sua peça fosse suficiente, né? Que você precisa escrever outra. É um outro processo. Então, o Cabaré foi a minha primeira peça, que foi para a Suécia, e depois eu tive outras, né, que passaram lá, que foi o Epifania, que foi para Portugal, o Arrada e Feito também teve uma leitura lá em Portugal, e o Epifania eu falei, o Epifania, e o Peça para Quem Não Veio, que foi para a França. Muito, o que é mais instigante é saber que, como uma peça que você escreve do seu lugar cultural, né, eu sendo uma mulher de periferia que mora aqui em São Paulo, pode dialogar com outras pessoas, com outras culturas totalmente diferentes da sua, e principalmente de outros países. Como é que a sua dramaturgia pode tocar e dialogar com essas pessoas? Então, para mim, é a coisa mais fenomenal quando eu tenho esses feedbacks de uma outra pessoa
totalmente diferente de mim, racialmente, socialmente e geograficamente, pode se identificar com uma peça. Eu queria perguntar para você em relação aos gêneros. Qual lugar que você não gosta mais de escrever, mas você trouxe uma coisa que para mim é uma problemática e que as pessoas começam a taxar, né? Você é uma escritora que só escreve humor, ou só escreve gênero policial, ou só escreve peças com temática, no meu caso, né? Algumas pessoas olham para mim e falam, acham que só escrevo também peças com temáticas raciais. Como é que se faz para sair dessas caixas? Qual que é a sua estratégia para falar, eu escrevo infantil sim, eu escrevo humor e eu transito em todos os gêneros. Qual é a sua estratégia? Eu vou contar o que eu fiz, né? Quando eu escrevi Os Sapos, eu escrevi Os Sapos em 2007. Ela estreou em 2013, pense, 2007. 2007 não, desculpa, eu escrevi e terminei em 2009. E ela estreou em 2013. Eu fazia vários adultos, mas eu ainda era muito no lugar do experimental, porque a minha geração, a minha época, não tinha cursos, não tinha principalmente de dramaturgia para teatro, assim, você ia correr muito atrás, você pegava um workshop aqui, um workshop ali, não tinha uma formação, nem na Unirio, que eu fiz artes cênicas, né? Eu comecei a escrever para eu atuar, depois eu entendi que eu queria que as pessoas atuassem nos meus textos. Então, eu fazia uma coisa muito experimental e que tudo bem, a gente está, né, o teatro me permite tudo. E aí, em 2010, estreou Joaquim as Estrelas, que foi minha primeira infantil que já estreou com patrocínio. Então, isso me colocou num lugar muito de visibilidade, porque tinha patrocínio, porque foi no Oi Futuro, e eu ganhei melhor texto. Em seguida, eu emplaquei o Coisas que a Gente Não Vê, que também que foi logo depois, de 2012. E nisso eu estava tentando estrear Os Sapos. Eu botava em edital, mas não dava, não conseguia. E aí entre isso eu fiz uma peça jovem, que chama Caixa de Fósforos, com 2 atores que na época tinham acabado de sair da Malhação e tal, eu adorava, mas Os Sapos era um lugar onde falava muito comigo, onde eu me colocava. E aí eu ganhei tinha um texto muito escrachado, que por um acaso ele ganhou uma pauta e resolveram fazer, e teve muito público, e todos os críticos foram ver, e eu não falava, não, vem ver, e eu não consegui estrear Os Sapos. Então eu fui ficando muito angustiada com isso, porque eu fazia as outras coisas, mas o que eu queria dizer era sobre Os Sapos, né? Que é uma mulher numa casa de campo que se encontram com 2 casais e ela vive uma situação que ela vê 2 relacionamentos abusivos de maneiras diferentes. E aquilo ali para mim era... Então, quando eu resolvi montar, eu investi, eu estava trabalhando muito, tudo que eu trabalhava botava na peça, e resolvi montar, fiz na raça, e às vezes a gente precisa fazer isso, quando você, né, consegue encontrar um grupo de pessoas que querem ir com você, só que aquilo ali se pagou depois, porque aí a peça finalmente estreou em 2013, né, 2013 estreou, e aí ela teve uma grande visibilidade, assim, eu estava muito nisso, eu resolvi dirigir com uma parceira, diretora, Priscila Witt, então a gente dividiu essa direção, porque eu queria trazer uma outra mulher comigo para estar junto, para dialogar, para quem conversar depois do ensaio, e que fosse diretora junto. E a gente formou uma dupla, a gente já está na 5ª peça junto, sabe? Então a gente acabou criando uma bonita história. E aí, Maria, aqui, Os Sapos falou assim, pronto, agora eu vou fazer aquilo que eu quero. E assim, isso não significa que todas as outras peças eu ganhei dinheiro para fazer. Teve outras peças que eu resolvi investir. A última eu fiz crowdfunding, né, que foi o Vale Night, 3 mulheres, mães de bebês, que se encontram no bar para tomar um vinho pela primeira vez. Era uma coisa muito simples, mas eu precisava botar em cena. Então, eu acho que a gente tem que fazer. Eu sempre falo isso para os meus alunos, né? Eu tenho muitos alunos, assim, a gente trabalha muito curta-metragem. Falo, escreve um curta aqui, você pode ganhar o dinheiro, mas se você não ganhar, e se você tiver muito a fim de fazer, você consegue fazer, sabe? Para você realizar aquilo, para você ter aquilo, sabe? E aí, então eu acho que a gente tem que fazer. No audiovisual é mais complicado.
Fora o curta-metragem, que você pode escrever um curta num ambiente, chamar os seus amigos e bora fazer, e eu sei que pode dar muito certo. Se você quer fazer uma série e tal, você tem que ter fé no teu projeto, como todo mundo, né? E entrar nos festivais, como Rota, como todos os... E trabalhar ele, né? É um caminho longo, mas os Sapos não foi rápido, sabe? Não passava em edital nenhum. Eu sempre concorri assim, os Sapos, uma peça sobre relacionamento abusivo, está concorrendo sobre a estátua maravilhosa do Rio de Janeiro, sabe? Assim, sempre uma coisa muito histórica. E eu só tinha uma história, eu queria contar uma historinha, mas sempre tem projetos que são mais apelativos para editais, né? Então, e os editais, eu acho que eles se transformaram, porque eles precisam ter espaço para projetos autorais, de historinha mesmo. Historinha, quando eu digo, é uma história, é simplesmente uma história, mas o quanto essa história ela pode atravessar, né? E aí eu investi, e eu gostei tanto, foi tão legal os Sapos, que e aí chamei uma diretora, que é a Clara Linhart, para a gente trazer para o audiovisual, e a gente passou no Prodecine 1. E vamos filmar mês que vem, era para ter filmado no ano passado, mas a gente sabe por que não pôde, né? Então, eu acredito que a gente tem que fazer. Não é simples, mas não existe. Eu falo que todo mundo que trabalha nessa área tem que ter fôlego e fé. Não, uma coisa está junto da outra, assim, não dá para você querer ser imediatista, né? E a gente sabe disso. O teatro ajuda muito a gente a ter essa paciência, porque a gente tem que fazer tudo, às vezes é muito artesanal a coisa, né? Então, a gente sabe lidar com a espera e com as frustrações também, né? Que acho que ajuda emocionalmente, né, no nosso trabalho, né? Sim. Sabe uma coisa que, assim, a minha jornada dentro do audiovisual, ela é muito curta, eu considero curta, mas expressiva, né? Pelas minhas Muito participações. Linda. Muito linda. E tal, mas ela ainda é curta, mas vamos ver, né, os caminhos que a vida me leva. Mas eu vou compartilhar aqui para você um sentimento, eu queria ouvir de você também. Eu tenho 10 anos que escrevo para teatro. E aí essa minha transição, né, entre aspas, para a escrita do audiovisual, ela encontra essas, não dificuldades, mas estranhezas. É como se a gente falasse, eu falo isso para alguns amigos, né? É como se eu falasse português, escrevendo para teatro, e falasse espanhol, escrevendo para o audiovisual. São línguas que têm similaridades, mas tem os falsos cognatos que pegam a gente, né? A gente tem que ficar de olho e entender que são idiomas diferentes. Então, você se comporta diferente, são idiomas diferentes. Uma das minhas dificuldades como dramaturga era na hora de entender o roteiro, lá no comecinho, quando eu comecei a escrever, porque eu não sou uma dramaturga que rubrica muito texto. Eu vi que o seu também não é muito rubricado, né? Coloca alguma indicação de ação quando é muito necessária. Para mim, eu tenho uma ideia de que quando a gente escreve para teatro, a gente tem que confiar em quem a gente convida, ou quem vai ser nosso parceiro ou parceira de direção. Eu não tenho vontade de dirigir as minhas peças, então eu sempre entrego para uma outra pessoa. Então é um trabalho de muita confiança. Pode dar certo, às vezes pode não dar, mas é um trabalho, é um pacto que você cria ali em arte. E uma das minhas dificuldades era essa transição de praticamente a gente tem que rubricar tudo, né? No audiovisual. O jeito que o ator olha, porque isso diz um universo inteiro no audiovisual. Quando um ator olha para um certo objeto em cena, no roteiro, isso quer dizer muita coisa. No teatro, às vezes é só um olhar que o ator deu para o objeto. No audiovisual, significa que você está mostrando que se ele olhou para aquele determinado local, é uma informação que a gente está dando para o espectador. Essa era uma dificuldade. Falei, olha, mas eu tenho que rubricar tudo. Foi quase uma brincadeira, assim. Falei, meu Deus, eu tenho que rubricar tudo no audiovisual. Sim, tem. Todas as intenções do ator significam alguma informação. Para você, Renata, qual foi essa sua dificuldade da transição entre a escrita do teatro para a escrita do audiovisual? Muito boa essa pergunta. Nos primeiros roteiros meus, eu ouvia, tá muito teatral, e eu tentava entender o que quer dizer isso. E aí eu fui
fui fazendo, né, a gente foi na musculatura mesmo, né? E é muito bom adaptar uma peça sua de teatro para o audiovisual, que aí você entende muito bem, né? Que no audiovisual, uma imagem, ela vale pelas palavras. Tudo que você puder trocar a palavra pela ação, você deve trocar, porque é visual e é auditivo. O som e a imagem, eles são muito potentes, né? Então, e eu adoro o diálogo dessa liberdade que o teatro te dá, quase que é uma musicalidade, né? Então, eu fui treinando, foi treinamento mesmo, Maria, e treinando, assim. E eu acho um ótimo exercício esse, você pegar um texto teatral e adaptar para o audiovisual. O roteiro, os sapos, ele teve muitos tratamentos ligados nisso. Alguns eu investi no diálogo porque eu ouvi os atores falando, e aquele diálogo trazia uma naturalidade, é uma proposta mesmo. Mas o que eu cortei, assim, o que eu trouxe, né, para que a palavra, o olhar, ele é muito potente. Então, no início eu via isso muito, tive esse embate primeiro, e hoje em dia é até engraçado, se eu pego um roteiro meu um pouco mais antigo, e eu estou lendo, sei lá, eu leio, mostro, eu já varia diferente, porque eu estou cada vez mais tirando as palavras. Então, hoje, para mim, é bem mais natural. Hoje, essas linguagens, eu já consegui aprender o espanhol direitinho, né, que é essa linguagem. Mas, no início, eu fui muito cobrada, assim, e essa coisa da ação, né, de você, que a gente chama de rubrica no teatro, ação no roteiro, mas é a mesma coisa, que é a não palavra, e como que... E assim, eu treinava, fazia toda uma história sem um diálogo, para ver se aquela ação, ela está se fazendo entender, ela está sendo decupada, né? Então, eu treinava mesmo, ficava treinando, e aos poucos, né, eu fui... Isso é linguagem. Já uma teledramaturgia, né, uma novela, a palavra, o diálogo, ele é reforçado, porque, né, já é uma outra linguagem, mas eu falo mesmo longa-metragem, né, eu escrevi um longa com a Tuca Siqueira, esse que o Evandro falou, que é o Amores de Chumbo, a Tuca é lá de Recife, e a gente se conheceu na escola de Cuba, e a gente fez vários tratamentos, e esse foi o meu maior... primeiro eu entrei só para fazer o diálogo, depois eu acabei assinando o roteiro com ela, e essa era a nossa maior, para mim, era o meu maior foco. Peraí, o que está muito, o que eu posso tirar? Porque senão a edição vai tirar. Se você, como roteirista, não tirar, se você não trazer esse diálogo, essa ação em vez de diálogo, a edição vai tirar. É melhor que seja através do roteirista, né? Mas eu super me identifico com isso. Eu demorei para aprender esse espanhol. Não demorei, assim, a gente vai treinando, né? Porque a liberdade é outra, né? Você fala muito legal, mas é um bom treinamento, né? Assim, acho que depois você vai pegando, né? Aposto que agora você já está falando, está poliglota. É sempre um desafio ser poliglota. Só um complemento. Quando você fala, né, de cortando palavras, como o nosso material em teatro é a palavra, você se ancora muito nela. Porque eu sou dramaturga, então você se ancora na palavra. E quando você faz essa transição para o audiovisual, é como se você... É uma ideia equívoca, mas no primeiro momento você sente que se você não escrever no diálogo, colocar tudo que você acha que o personagem tem que falar no diálogo, você acha que está errado. E aí você vai encontrando outros meios, que é, como você falou, por meio da ação, né, pelo objeto cênico, né, a gente vai pelo som. Eu gosto muito de trabalhar com o roteiro. Eu adoro diálogo, né? Eu adoro diálogo, eu adoro quando a pessoa eu quero te encomendar um monólogo, eu já começo a me tremer, porque eu gosto de botar pessoas para falar. E isso é rico, né? Às vezes eu faço isso, às vezes eu boto o diálogo que eu quero, aí releio a cena, corto, releio a cena, corto, releio a cena, corto, boto a ação, releio a cena... Tipo assim, eu boto o diálogo ali, eu faço aquele... E é uma coisa que eu encontrei, assim, aí você relê, vai cortando. E aí também dá um prazer de cortar, né? Eu sinto alívio de cortar. Às vezes eu tenho cuidado, porque eu saio cortando mesmo, assim, eu não tenho apego, não. Eu gosto de cortar, porque eu gosto de deixar o essencial, sabe? O essencial. Que Nelson Rodrigues, né, que é um grande dialoguista, ele não terminava nem a frase.
terminava o ponto no meio, e isso eu acho de uma beleza, assim, sabe? A maneira como ele escrevia, que eu acho que todo roteirista, independente que o Nelson Rodrigues escreveu para teatro, tem que ler Nelson Rodrigues, porque ele tem e ele é um ótimo escritor de rubricas, né? Sim. Ele escreve rubricas, porque na época não tinha questão do diretor, era mais um encenador, então ele tinha muito medo. Ele dirigiu o ator, né? Ele dirigiu o personagem, mas eu acho que é um grande estudo, assim, o trabalho dele, assim. Dá para fazer uma mesa só da gente conversar sobre isso. Fica a dica. O diálogo dá uma outra mesa dessa, né? Porque é muito diferente você colocar personagem para conversar do que colocar o personagem para dialogar. Coisas completamente diferentes, né? Exatamente. Não é só você pegar e colocar os personagens para conversar. Não é conversa. Diálogo é uma coisa e conversa é outra, né? Tem Exato. uma construção para fazer diálogo e chegar. É quase uma escadinha também, né? De intenção quando você escreve diálogo. Eu não sei se tem gente querendo fazer pergunta. Tem, já estou vendo que tem 2 perguntas, né? Vou ler para a gente, tá, Mar? As 2 começaram escrevendo para teatro. Qual foi o momento em que vocês decidiram transitar para o audiovisual? Quer responder primeiro? Pode ser. Na verdade, para mim foi o seguinte, as pessoas chegavam para mim e perguntavam se, além de escrever para teatro, se eu escrevia para audiovisual. Essa foi, acho que, uma motivação, e a minha pergunta sempre foi não, porque baseado nesse idioma, né, eu precisava, na minha cabeça, e eu acho, e recomendo isso para todo mundo, né, você aprender a outra língua, entender que aquilo é um outro idioma. Então, eu falava, não, eu só escrevo para teatro, e aí eu fui buscar conhecimento para escrever. Nossa, eu ia falar outra coisa, esqueci. Alzheimer da pandemia. Essa pergunta foi do Gustavo Mendes, né? Então, eu vou falar e qualquer coisa você lembra, você me corta. Nossa, sim. Fala. Eu queria só fazer teatro, assim. Eu era muito apaixonada, eu queria ser milionária com teatro, tipo assim, eu queria só fazer teatro. Mas aí, em 2010... Milionária com teatro, cara. Não sei, né? Não milionária não, rica. Melhorou. Rica, tipo assim, viajar para o Beto Carreiro World, aquela assim, né? Meu filho. Então, vamos lá. Em 2010, eu escrevo para teatro desde que eu comecei a fazer teatro. Porque eu comecei a fazer teatro, eu tinha 18 anos, eu tô com 41. E eu fiz tablado, antes de entrar para a Unirio, eu fiz vários cursos, e no tablado tinha um festival de sketches que eu escrevia minha sketch para atuar. E foi muito legal a experiência. Eu comecei a falar, eu vou fazer essas 2 coisas, porque são muitas atrizes e muitas atrizes boas no mundo, então eu falei, eu quero escrever para mim, porque eu não vou ficar esperando me chamarem. E aí eu comecei a escrever sketch, aí fui, né, até ter a minha primeira peça em 2004, 2005. 2003 foi a minha primeira peça de sketches, depois a primeira peça inteira, 2005. Em 2010, teve uma reportagem no jornal, nessa época tinha jornal, impressa, para a convocação da oficina de autores da Globo. Eles tinham a convocação e tinha já o exercício que tinha que fazer e mandar pelo correio o texto. O negócio não tinha internet assim, não. E aí eu resolvi fazer. Eu falei, vou fazer para novela. Era um exercício lá. Eu resolvi fazer porque eu já tinha essa embocadura que vinha do diálogo da fala, que a novela é uma coisa mais do diálogo e tal. Criei uma situação novelesca, passei. Aí eu passei da primeira fase, depois eu passei da segunda fase, que era um teste presencial, depois eu passei da terceira fase, que era uma entrevista, e depois eu fiz a oficina de autores. Quando eu saí da oficina de autores, aí, contrataram 3, eram 20, mas tudo bem, eu peguei todo aquele conhecimento, depois fui trabalhar na Globo por causa do teatro, tá? Por conta do teatro, me chamaram por conta de uma peça. Mas aí eu saí, não fui aproveitada no final, mas aprendi muito, mas eu já saí direto para uma proposta de trabalho na conspiração. E aí eu fiz uma prova lá e passei, já tinha o conhecimento que a oficina me deu, e a oficina tinha que ler livros e tal, então eu li muito livro e tal, e aí entrei para a conspiração e daí eu não parei mais, assim, e o teatro nunca parou na minha vida.
Então, quando eu entrei para a conspiração, e aí eu falei, poxa, eu posso ter essas duas coisas, uma coisa não exclui a outra, e cada vez mais eu nunca deixei uma coisa de lado. E isso faz com que a minha vida seja assim, em paralelo mesmo. Mas são duas grandes paixões, e isso é a minha trajetória, sabe? Então. Você falou uma coisa que me fez lembrar, recuperar a memória, que foi o seguinte, né? As pessoas perguntavam se eu sabia escrever também roteiro audiovisual, quando eu estava escrevendo só para teatro, e eu falei que não, eu fui estudar, mas tinha uma coisa que sempre me instigou e que, na verdade, eu descobri faz pouco tempo. Na verdade, não é que eu não ame teatro, obviamente, né, sendo uma artista, eu amo teatro, mas eu descobri no audiovisual que eu amo mais escrever do que o teatro, porque eu já tinha passado dentro assim, da literatura e passeado por outras linguagens, né? Eu fiquei um tempo escrevendo haikai, fiquei um tempo escrevendo só crônica, conto, depois eu fui para a escrita de teatro e depois para a escrita do audiovisual. Mas o que me move, o que me moveu e está me movendo é a minha paixão por escrever. E eu achava antes que era a minha paixão pelo teatro. Não é teatro, é pela escrita. Então, isso que me levou. E tem uma coisa que você falou também que foi bastante importante. Quando eu fui para a Boutique Filmes, né, que foi a minha primeira sala de roteiro para a Netflix, o que me levou foi uma peça de teatro. Porque, primeiro, assim, né, pesquisaram, sabiam que eu estava estudando, também audiovisual, mas eles queriam ler uma peça de teatro minha. E que fosse essencialmente dialógica. Eu tenho monólogos, né? Epifania é monólogo, Quando Eu Morrer, Vou Contar Tudo a Deus, é um monólogo, Peça para Quem Não Veio é um monólogo. Eu amo monólogo também, mas eu amo escrever diálogo, amo. E aí foi por conta do Sobre Alices, que eu já falei aqui, que o Pedro Aguilera pediu para ler, ele leu a minha peça e aí surgiu o convite para a sala de roteiro, por conta eu acredito, né? Não vou ser modesta, por conta da qualidade do diálogo, que é uma coisa bastante importante, né? Quando a gente escreve para o audiovisual. Então, foi essa a minha transição. Sim, e não quero, como você, né, deixar o teatro e também ir para o audiovisual só. Sim, eu acho que uma coisa vai com a outra, né? Assim, é muito legal, muito bom ouvir, né, essa troca. Vamos... Ih, tem mais perguntas, ó, agora... Marta, tem algumas perguntas. Vocês estão me ouvindo? Evandro, é contigo. Estão me ouvindo? Evandro falando. Estamos ouvindo. Uma voz do além, sou eu, Evandro. Tem algumas perguntas, mas a gente está com um tempo bem curtinho, tá? Faltam mais ou menos 5 minutos para terminar, mas fiquem à vontade aí para responder dessas últimas perguntas que apareceram, que for mais legal de responder. Vixe! Então eu vou ler, e aí depois a gente tenta conversar de outro jeito. Quando escrevem para o teatro... Peraí, vamos lá. Ai, gente, vamos lá. Teve pergunta da... Quando escrevem para o teatro, vocês pensam mais como atrizes na centralidade de quem atua? Vou ler as outras perguntas e a gente, de repente, faz um... Que tal desenvolver diálogo versus conversa no teatro e no audiovisual? Ok. Thaís, essa pergunta foi da Mônica. A Mandarino, tendo já passado pelo universo do audiovisual, em que podemos contar com os recursos que vocês comentaram, como flashbacks, recortes cênicos, efeitos de som, movimentos de câmeras em que se direciona mesmo o olho de quem assiste, vocês chegam a sentir falta disso quando voltam a escrever para teatro? Não que o teatro não forneça seus recursos próprios, mas parece diferente, né? E sente essa falta? Como lidar com ela? Que estratégia seguir? É uma ótima pergunta. Vou dar um beijo para a Thaís. A gente beijo, Thaís. Em Cuba. Thaís, eu também tenho muito carinho, foi estudou comigo também. O que vocês acham de obras audiovisuais que surgem a partir de um monólogo, como Sharing Girl ou Fleabag? Ai, amo. São obras bem ricas. Será que isso tem a ver com a qualidade do texto que é trabalhado no teatro? Sim! Com certeza. Com certeza. Vocês adotam os processos que estudamos em roteiro, como escaleta, argumento, etc., antes de escrever o texto, as ideias fluírem? Para o audiovisual, sim, a gente falou aqui, sim, né? No teatro a gente é bem mais livre, a gente infringe as regras e tal. No audiovisual, vocês já tiveram que vender uma bíblia da série Venda, escrever um sinopse curta e longa, tagline, logline, conflito central, unidade temática?
Vamos responder aquela pergunta lá da Thaís, e aí a gente acho que são mais rapidinhas. Eu gosto muito quando o teatro é uma flecha que vai direto ao coração. Eu falo isso muito para os meus alunos. Eu acho que o teatro tem esse recurso de flashback e tal, mas eu me desafio numa história início, meio e fim, pá, que acontece às vezes numa locação, que tem uma trajetória de tempo. Eu não gosto de trabalhar com flashback no teatro, eu gosto de fazer uma história mais linear, que tenha mais potência, porque até o tempo eu acho que pode ser... Eu não gosto de uma peça... Tipo, até 1h30 eu acho que vai, segura o espectador e deixa aquela suspensão para fora. Renata, Maria... Não estou falando que eu discordo totalmente de você, mas o meu processo é diferente. Uhum. Não que a gente adote esses recursos, né, do flashback, hoje a gente pensar no teatro mais contemporâneo, que a gente pode até ter vídeos, né, dentro de uma peça de teatro, tem outras interferências, né? Mas eu gosto, às vezes, de trabalhar o flashback dentro do teatro. Obviamente, ele entra, às vezes, no diálogo, às vezes que o personagem recupera alguma informação, mas é muito interessante brincar no teatro, porque você pode usar esses recursos que a câmera te dá no audiovisual em cena. Eu brinco muito assim, né? Quando eu morrer, os atores eles dão uma volta no palco, e essa volta significa que eles já mudaram de país. E no audiovisual você precisa abrir uma outra cena, uma outra locação para trazer esse universo. E na peça de teatro, às vezes, uma volta significa que o público compra esse acordo, esse pacto, que uma volta significa mudança de ambiente, por exemplo. Maria, então, eu posso trabalhar, entre aspas, o flashback com esses recursos. Às vezes, com o recurso do próprio corpo do ator. Às vezes, o ator volta para trás, significa um flashback. O ator muda de figurino, é um flashback. Eu acho que você falou uma coisa só para complementar, é que o teatro, ele te possibilita, o público ele se engaja, né? Você tem 60%, 40% de engajamento do público, ele compra, você faz todo um cenário com uma cadeira e você pode estar no Nova York, né? Então, é um pacto que você faz, né? Ele não te dá tudo e o público, ele complementa, né? Ele é um processo duplo, ele não é um processo passivo, por mais naturalista que a peça possa ser. Ele não é um processo passivo, porque ele te faz, ele convida. O audiovisual, ele já dá mais. Claro que tem histórias que convidam o público a se engajar, e a gente pode citar várias, mas só de você ver todo aquele cenário, você já está mais passivo automaticamente. E aí, existem histórias que aí a gente pode... Né, outra, né? Responder... Eu estou falando rapidinho por causa do tempo, mas responder... O Diogo, sim, Diogo, já tive que fazer tudo isso, tag lá, sinopse curta, sinopse longa, conflito central, a gente tem que fazer, a gente tem que ter essa musculatura, né? A gente, para uma série, para um longa que você tem que vender, você tem que fazer, isso é um treinamento também, né? Ai, gente! Muito bem. Mesmo esses processos que eu tenho participado de sala de roteiro, e que muitas vezes eu entro com uma Bíblia pronta, a história às vezes vai para um outro lugar, dentro da sala de roteiro, que você tem que voltar um passo atrás e mexer na Bíblia, que já foi vendida, por exemplo. Né? Você tem que mexer em algumas estruturas, não só de personagem, mas... e o audiovisual tem uma coisa, às vezes, bem louca, né? Que você está contando, às vezes, com o ator, e o ator fala, olha, eu já fechei um outro trabalho, eu não vou poder participar nesse momento, aí você tem que mexer na estrutura tudo de novo, né? Porque tem que ser o mesmo ator, né? Às vezes, na primeira temporada tem que ser o mesmo ator. E no teatro, não. Se você quiser fazer uma outra temporada da peça, você troca o ator e faz esse pacto que eu falei com a plateia. É o mesmo personagem vivido pelo outro ator e vocês vão comprar esse pacto que estamos juntos, né? E o público entende isso com maior facilidade. Agora, trocar o ator no meio do processo de uma novela, por exemplo, é super difícil, né? Super difícil. Exatamente. Já aconteceu. Mas... Ufa! Respondi. Nossa, que delícia de papo, gente. Muito bom. Eu que sou também do teatro, vim do teatro, fico assim encantado com vocês fazerem essa trajetória tão bonita aí. Eu acho que é um trânsito de mão dupla, pelo que eu estou entendendo, né? Ninguém saiu do teatro e foi para o audiovisual, né? Vocês estão indo lá e cá.
Hoje né? mesmo E eu o Maria Chu trabalhando com essa questão de uma dramaturgia híbrida, que é bem legal, né? O cinema traz muito isso também. Fiquei muito feliz com vocês duas aqui. É uma pena a gente não poder estender. A gente vai dar um aviso rápido que a gente teve um problema na conexão do Zoom, mas, de qualquer forma, a gente vai tentar colocar essa entrevista no canal do YouTube, tá? Espalhe a notícia para quem não conseguiu entrar, tá bom? E agradeço demais a presença de vocês, muito lindo que vocês estão aí participando. E a gente agora vai precisar encerrar, infelizmente, porque daqui a meia hora vai começar, deixa eu ver o nome da nova atividade, que vai ser uma mesa sobre pesquisa em roteiro no Brasil, com o pessoal das universidades, da Paraíba, do Rio de Janeiro e de Brasília. Tá bom? Maravilha. Às 8h30 a gente começa. Vamos tirar uma E se foto, quiserem dar umas Fran? considerações finais, fiquem à vontade. Peraí, vamos fotografar isso aí. Opa! Ah, tá. Eu sou da foto. Sorriso. Mais um. Muito bom. Muito bom. Eu queria Muito agradecer obrigado. muito ao Rota por esse encontro, agradecer a todos que estiveram. Foi rapidinho, mas é muito legal ter esse interesse por essas mesas, né, e tal. E agradecer muito a Maria, assim, sou sua fã, Maria. E eu quero depois te dar um abraço, assim que puder. Você vem no Rio, eu vou em São Paulo, a gente dá um jeito. A gente vai se ver, né? É. Gente, eu só que também vou agradecer rapidinho. Por enquanto, abraço virtual, né? Um abraço virtual em todo mundo. E muito obrigada também por essa oportunidade de mesa, porque a gente está num momento muito delicado, né? De mental, inclusive. Então, essas mesas, eu vou ficar emocionada aqui, a louca. Essas mesas, esses encontros são muito importantes para a gente também, para a gente se fortalecer e pensar. Tá muito difícil o nosso país, né? Não só na questão da saúde, e que a arte, para a gente, é muito clichê falar isso, mas eu vou falar, né? A arte, para a gente que escreve, que atua nesse campo, ela é cura, né? É o nosso bálsamo. Então, muito obrigada mesmo pelo convite, por estar aqui, e a gente ter essa oportunidade da gente sair e pensar arte como resistência, né? Sigamos, gente, sigamos. Com certeza, gente. Muito obrigado. Vou. Saúde e paz para todo mundo. Que as coisas melhorem aqui no Brasil, no mundo inteiro, enfim, que a gente passe por esse período aí difícil e consiga superar as dificuldades. Muito obrigado. Vocês fizeram a gente muito feliz. Tenho certeza que o pessoal que assistiu adorou. Tá bom? E a gente se vê daqui a pouquinho, às 8h30, abrindo as salas para o pessoal que vai assistir a palestra, a mesa. Obrigada. Obrigada. Beijo grande nas duas. Boa noite. Tchau, obrigada. Boa Tchau. noite.